Capítulo 6. Anne não precisava daquela visita a Uppercross para saber que a passagem de um determinado círculo de pessoas para outro, ainda que a apenas 3 milhas de distância, não raro implica uma mudança total na conversação, nas opiniões e nas ideias. Ela nunca permanecera ali antes, sem se impressionar com a maneira como eram ignorados ou desdenhados os assuntos que em Kellynch Hall eram tratados com interesse público e geral. Anne gostaria que os outros Elliot pudessem ver aquilo. No entanto, com toda a sua experiência, acreditava ela ter de reconhecer que precisava tomar outra lição da arte de conhecer nossa própria nulidade fora de nosso círculo, pois certamente, tendo vindo com o coração absorto no assunto que ocupara completamente as 2 casas de Kellynch por muitas semanas, esperara mais curiosidade e simpatia do que aqui encontrou nas observações independentes, mas muito semelhantes, feitas pelo Sr. e pela Sra. Musgrove. Então, senhorita Anne, Sir Walter e sua irmã partiram, e em que parte de Bath você acha que eles vão morar? E isso sem esperarem muito por uma resposta, ou, no que as jovens acrescentaram aquilo, espero que estejamos em Bath no inverno, mas lembre-se, papai, se formos mesmo, temos que ficar num lugar bom, nada daquelas suas Queen Squares para nós. Ou no ansioso comentário de Mary, palavra de honra, vou estar muito bem quando todos vocês tiverem ido divertir-se em Bath. Os senhores Musgrove, pai e filho, tinham sua própria caça para preservar e destroçar, seus próprios cavalos, cães e jornais com que se entreterem, e as mulheres estavam muito ocupadas em todos os outros afazeres comuns do cuidado da casa, dos vizinhos, das roupas, das danças e da música. Reconheceu Anne que era muito bom que cada comunidade social ditasse seus temas de conversação e esperava dentro de não muito tempo tornar-se um membro não indigno do grupo para o qual agora se transplantara, com a perspectiva de passar pelo menos 2 meses em Uppercross. Era urgente para ela adotar, na imaginação, na memória e em todas as suas ideias, o máximo possível do estilo de Uppercross. Não a apavoravam aqueles 2 meses. Mary não era tão hostil e tão má irmã quanto Elizabeth, nem tão inacessível a toda a influência de sua parte, nem havia nada contrário ao conforto entre as outras partes constituintes do chalé. Sempre tivera boas relações com o cunhado, e nas crianças que a amavam quase tanto quanto a mãe e a respeitavam muito mais, tinha ela o objeto de interesse, diversão e salutar atividade. Charles Musgrove era delicado e agradável, em bom senso e temperamento. Era sem dúvida superior à esposa, mas não tinha capacidades ou dons de conversação
ou graça para fazer do passado uma contemplação perigosa, agora que estavam unidos por laços de parentesco, embora ao mesmo tempo Anne pudesse crer com Lady Russell que um casamento mais equilibrado pudesse ter sido de grande proveito para ele, e embora uma mulher de real inteligência pudesse ter dado maior dignidade ao seu caráter e mais utilidade, racionalidade e elegância aos seus hábitos e interesses. Tal como estava, nada fazia com muito zelo, a não ser a caça. Fora isso, seu tempo era gasto sem tirar nenhum proveito dos livros ou de qualquer outra coisa. Estava sempre bem disposto e nunca parecia muito afetado pelas ocasionais depressão da mulher. Suportava por várias vezes a insensatez dela tão bem que causava admiração de Anne, e tudo bem considerado, embora fossem frequentes os pequenos desentendimentos, dos quais ela participava mais do que desejava, sendo solicitada por ambas as partes. Podiam passar por um casal feliz. Estavam sempre em perfeito acordo sobre a necessidade de mais dinheiro e pela forte inclinação a uma generosa doação da parte do pai dele. Mas nesse, como na maioria dos assuntos, ele tinha uma posição superior, pois enquanto Mary considerava uma grande vergonha que essa doação não fosse feita, ele sempre respondia que seu pai tinha muitas outras aplicações para aquele dinheiro e o direito de gastá-lo como bem quisesse. Quanto à educação dos filhos, a teoria dele era muito melhor do que a da esposa e sua prática não tão ruim. Eu poderia criá-los muito bem se não fosse a intromissão de Mary. É o que Anne sempre o ouvia dizer e não deixava de concordar com ele. Mas, ao ouvir por outro lado as queixas de Mary de que Charles mima demais as crianças e por isso não consigo fazê-las entrar na linha, ela nunca sentiu a menor tentação de dizer é verdade. Um dos aspectos menos agradáveis de sua estada lá era o fato de ser tratada com confiança demais por todas as partes e de estar a par dos segredos das duas famílias. Sabendo-se que ela exercia certa influência sobre a irmã, era sempre solicitada a exercê-la, ou pelo menos isso lhe era sugerido, para além do que estava em seu poder. Quem dera você pudesse persuadir Mary a parar de sempre se imaginar doente, era o que dizia Charles, e em tom infeliz assim falava Mary. Acho que, se Charles me visse morrendo, ele acharia que não havia nada de mal comigo. Tenho certeza, Anne, de que se você quiser, pode persuadi-lo de que estou realmente muito adoentada, muito mais do que jamais confessei. Mary declarava: detesto mandar as crianças para a casa grande, embora a avó delas sempre queira vê-las, pois ela as mima tanto e lhes dá tantos doces e tanta porcaria que com certeza elas voltam doentes e de mau humor pelo resto do dia. E a senhora Musgrove aproveitou a primeira oportunidade de estar sozinha com Anne para dizer: Ah, senhorita Anne,
não posso deixar de desejar que a senhora Charles tivesse um pouco do seu método com aquelas crianças. Elas são criaturas completamente diferentes quando estão com você, mas normalmente são tão mimadas. É uma pena que você não consiga ensinar a sua irmã um jeito de lidar com elas. São as criaturas mais lindas e saudáveis que existem, os meus pobres queridinhos. Sem ser parcial, mas a senhora Charles não sabe mais como devem ser tratadas. Deus do céu, como eles são travessos de vez em quando. Eu lhe garanto, senhorita Anne, isso me impede de querer tê-los em minha casa tantas vezes quanto deveria. Creio que a senhora Charles não está muito satisfeita por não convidá-los mais vezes, mas você sabe que é muito ruim ter crianças que somos obrigados a repreender a toda hora. Não façam isso e não façam aquilo, ou que só podem ser mantidas em relativa ordem, dando-lhes mais bolo do que é bom para elas. E além disso, Mary também lhe disse: a senhora Musgrove acha que todos os criados são tão irrepreensíveis que seria crime de alta traição questionar isso, mas tenho certeza absoluta, sem nenhum exagero, que a primeira camareira e a lavadeira, em vez de fazerem seu serviço, passeiam pelo vilarejo o dia inteiro. Encontro-as em toda parte, e eu lhe digo que nunca vou 2 vezes à sala de brinquedos sem vê-las. Se Jemima não fosse a pessoa mais confiável e irrepreensível do mundo, isso seria o bastante para estragá-la, pois ela me disse que elas estão sempre convidando-a para passear com elas. E da parte da senhora Musgrove era isso. Por princípio, eu nunca interfiro em nenhum problema da minha nora, pois sei que não daria certo, mas vou contar a você, senhorita Anne, porque você é capaz de endireitar as coisas. Não tenho boa opinião da babá da senhora Charles. Ouvi histórias estranhas a respeito dela. Está sempre passeando e, pelo que sei, posso afirmar que ela se veste tão bem, que é capaz de arruinar quaisquer criados que ela se aproxime. A senhora Charles gosta muito dela, eu sei, mas só faço essa insinuação para que você fique atenta, pois, se vir algo de errado, não deve ter medo de anunciar o caso. Mais uma vez, Mary se queixava de que a senhora Musgrove não lhe dava a precedência que lhe era devida quando jantavam na casa grande com outras famílias, e não entendia por que o fato de ser considerada da casa a levasse a perder as suas prerrogativas. E certo dia, quando Anne estava passeando só com as irmãs Musgrove, uma delas, depois de falar de condição social, de gente da alta sociedade e da inveja causada por uma alta situação, disse: não tenho escrúpulos de observar a você como certas pessoas são insensatas no que se refere em seu lugar, porque todo o mundo sabe como você é indulgente e indiferente em relação a essas coisas. Mas eu adoraria que alguém sugerisse a Mary que seria muito melhor se ela não fosse tão teimosa, sobretudo
se não se adiantasse a tomar o lugar da mamãe. Ninguém duvida de seu direito de ter precedência sobre a mamãe, mas seria muito mais simpático da parte dela se não insistisse tanto nisso. Não que a mamãe dê a menor importância a isso, mas sei que muitas pessoas reparam. Como haveria a Anne de resolver todas essas reivindicações? Pouco mais poderia fazer, além de escutar com paciência, tratar das mágoas e procurar que uns desculpassem os outros, aconselhar-lhes a necessária tolerância entre vizinhos tão próximos e dar a tais conselhos, que se destinavam apenas a Mary, um escopo mais amplo. Em todos os outros aspectos, sua visita começou e continuou indo muito bem. Seu próprio humor melhorou pela mudança de lugar e de assuntos, ao afastar-se 3 milhas de Kellynch. As indisposições de Mary diminuíram por ter uma companheira constante, e seu relacionamento diário com a outra família era até uma vantagem, uma vez que não havia afetos, confiança ou ocupações melhores no chalé que fossem interrompidos por ele. É verdade que tal relacionamento era levado até próximo do limite do possível, pois se encontravam todas as manhãs e raramente não passavam a tarde juntas. Ela, porém, achava que tudo não iria tão bem se não vissem as respeitáveis figuras do senhor e da senhora Musgrove nos seus lugares de sempre, ou se não conversassem, rissem e cantassem com as filhas deles. Ela tocava pianoforte muito melhor do que qualquer uma das senhoritas Musgrove, mas, como não tinha voz, nem conhecimento da harpa, nem pais amorosos que se sentassem ao seu lado e se deliciassem em fantasias, suas interpretações não recebiam muita atenção, a não ser por mera boa educação ou para dar algum descanso às outras, e disso Anne tinha plena consciência. Sabia que quando tocava estava proporcionando prazer só a si mesma, mas isso não era novidade para ela. Salvo num breve período da vida, ela jamais, desde quando tinha 14 anos, desde a morte da mãe, sentira a felicidade de ser ouvida ou encorajada por alguma apreciação justa ou por alguém de real bom gosto. Em matéria de música, estava acostumada a se sentir sozinha no mundo, e a amorosa preferência do senhor e da senhora Musgrove pelas interpretações de suas filhas e sua total indiferença pela de qualquer outra pessoa proporcionava-lhe mais prazer por eles do que vexação por si mesma. O grupo que se reunia na casa grande às vezes crescia com a chegada de mais gente. O vilarejo não era grande, mas todos visitavam os Musgrove, e eles ofereciam mais jantares e recebiam mais visitas por convite ou por acaso do que qualquer outra família. Eram enormemente populares. As meninas adoravam dançar, e os saraus às vezes acabavam num pequeno baile improvisado. Havia uma família de primos à distância de uma caminhada de Uppercross, em condições financeiras menos afortunadas, que dependiam dos Musgrove
em todas as suas diversões. Vinham a qualquer momento, ajudavam a tocar qualquer instrumento ou dançavam em qualquer lugar. E Anne, que preferia muito o ofício de musicista a qualquer cargo mais ativo, tocava danças provincianas para eles por 1 hora inteira. Delicadeza esta que recomendava seus talentos musicais ao Sr. e à Sra. Musgrove, mais do que qualquer outra coisa, e muitas vezes lhe valia este cumprimento. Muito bem, senhorita Anne, muito bom mesmo. Meu Deus do céu, como seus dedinhos voam para lá e para cá. Assim se passaram as primeiras 3 semanas. Chegou o dia de São Miguel e agora o coração de Anne foi obrigado a voltar a Kellynch. Um lar querido era cedido a outras pessoas. Todas as preciosas salas e mobílias, bosques e belvederes começariam a reconhecer outros olhos e outros passos. Não conseguiu pensar em outra coisa no dia 29 de setembro e à noite notou um eco de seus próprios sentimentos nas palavras de Mary, que ao anotar o dia do mês exclamou: meu Deus, não é hoje que os Croft virão para Kellynch? Estou feliz de não ter pensado nisso antes. Como isso me deprime. Os Croft tomaram posse com uma prontidão autenticamente naval e era preciso ir visitá-los. Mary, de sua parte, deplorou aquela necessidade. Ninguém tinha ideia do quanto ela ia sofrer, porque ela adiaria aquela visita o máximo possível, mas não descansou até convencer Charles a levá-la até lá poucos dias depois, e estava muito animada, num alegre estado de imaginária agitação, quando retornou. Anne se alegrou muito sinceramente por não ter podido acompanhá-la. Queria, porém, ver os Croft e ficou feliz por estar presente quando a visita foi retribuída. Eles vieram. O chefe da família não estava em casa, mas as 2 irmãs estavam juntas. E como aconteceu de a senhorita Croft ficar perto de Anne, enquanto o almirante se sentava ao lado de Mary e se mostrava muito simpático, dando toda a sua bem-humorada atenção aos filhinhos dela, Anne pôde procurar nela alguma semelhança com o irmão, e se não a achou nas feições, encontrou-a na voz ou no modo de sentir e de se exprimir. A senhora Croft, embora não fosse alta nem gorda, tinha um aspecto tão robusto, tão ereto e vigoroso, que dava imponência à sua pessoa. Tinha olhos escuros e brilhantes, bons dentes e um rosto agradável no todo, apesar de a pele bronzeada e desgastadas pelas intempéries, em consequência de ter estado no mar quase tanto tempo quanto o marido, fazê-la parecer ter vivido mais alguns anos no mundo do que os seus reais 38. Seus modos eram espontâneos, simples e determinados, como os de alguém que confia em si mesmo e não hesita sobre o que fazer, sem nada de rudez, porém, nem nada que demonstrasse falta de bom humor. Anne deu-lhe crédito, de fato, pelos sentimentos de grande consideração para consigo mesma, em tudo que estivesse relacionado com Kellynch, e gostou dela, sobretudo quando teve certeza
nos primeiros 30 segundos, no instante mesmo da apresentação, de que não havia o menor sintoma de qualquer conhecimento ou suspeita da parte da senhora Croft de que lhe desse algum tipo de predisposição. Sobre aquilo se sentia perfeitamente tranquila e, portanto, cheia de energia e de coragem, até receber num momento o choque dessas repentinas palavras da senhora Croft. Acho que foi com você e não com sua irmã que o meu irmão teve o prazer de se relacionar quando esteve na região. Anne esperava já ter passado a idade de corar, mas certamente não superara a idade de se comover. Talvez não saiba que ele se casou, acrescentou a senhora Croft. Não conseguiu responder como deveria e ficou contente em perceber, quando a senhora Croft lhe explicou em seguida, estar se referindo ao Sr. Wentworth, que nada dissera que não pudesse referir-se a qualquer um dos dois irmãos. Logo percebeu como era razoável que a senhora Croft estivesse falando de Edward e não de Frederick, e, envergonhada do próprio esquecimento, informou-se com o devido interesse sobre o estado presente do ex-vizinho. O resto foi muito tranquilo, até que, quando já se preparavam para sair, ouviu o almirante dizer a Mary: estamos esperando a vinda de um irmão da senhora Croft para breve. Tenho certeza de que vocês o conhecem de nome. Foi interrompido pelo assalto implacável das crianças, que se agarraram a ele como a um velho amigo e disseram que ele não deveria ir, estando ocupado demais, propondo levá-los no bolso do casaco, etc., para ter tempo de concluir e se lembrar do que iniciara. Anne teve de persuadir-se a si mesma, o melhor que pôde, de que deveria tratar-se do mesmo irmão. Não pôde, porém, alcançar um grau de certeza suficiente para não ansiar por saber se algo fora dito a esse respeito na outra casa, visitada anteriormente pelos Croft. Aquele dia, a família da Casa Grande ia passar a tarde no chalé, e estando o ano já muito avançado para que tais visitas fossem feitas a pé, a carruagem estava começando a se fazer ouvir quando a mais jovem das senhoritas Musgrove entrou. A primeira triste ideia foi a de que ela vinha para se desculpar e para dizer que eles teriam de passar a tarde sozinhos. E Mary já estava pronta para ofender-se quando Louise esclareceu tudo, dizendo que só viera a pé para dar mais espaço à harpa que estava trazendo na carruagem. E eu vou contar o porquê, acrescentou ela, e dizer tudo sobre o assunto. Eu vim para contar a vocês que o papai e a mamãe estão muito abatidos esta tarde, principalmente a mamãe. Não consegue parar de pensar no coitado do Richard. E decidimos que seria melhor trazer a harpa, pois parece que ela gosta mais dela do que do pianoforte. Vou dizer-lhes por que ela está abatida. Quando os Croft vieram visitar-nos esta manhã, depois disso eles vieram aqui, não é? Eles disseram que o irmão dela, o capitão Wentworth, acabou de voltar à Inglaterra, por ter sido despedido ou algo parecido,
e está vindo encontrar com eles quase que para já. E infelizmente passou pela cabeça da mamãe que Wentworth, ou um nome muito parecido com esse, era como se chamava o capitão do pobre Richard em certa época. Não sei bem quando ou onde, mas bem antes de ele morrer, o coitado. E ao pesquisar suas cartas e pertences, descobriu que era isso mesmo e tem plena certeza de que se trata do mesmo homem, e não consegue parar de pensar nisso e no pobre Richard. Então vamos ter de estar o mais alegre possível para distraí-la de pensamentos tão deprimentes. A realidade desse patético trecho de história familiar era que os Musgrove haviam tido a má sorte de ter um filho muito problemático, um caso sem esperança, e a boa sorte de tê-lo perdido antes que completasse 20 anos, que ele fora enviado ao mar porque era estúpido e intratável em terra, que a família sempre cuidara muito pouco dele, embora não mais do que merecesse, que pouco se ouvia falar dele e muito raramente era lembrado com saudade. Quando a notícia de sua morte no estrangeiro chegou a Uppercross 2 anos atrás. Na verdade, embora as irmãs agora estivessem fazendo tudo o que podiam por ele, chamando-o de pobre Richard, ele nada mais fora do que um Deck Musgrove qualquer, tapado, insensível e inútil, que nunca realizara nada que o fizesse merecer algo mais do que a abreviação de seu nome, vivo ou morto. Passou muitos anos no mar e durante essas mudanças a que todos os aspirantes da marinha estão sujeitos, sobretudo aqueles de quem o capitão quer livrar-se, passara 6 meses a bordo da fragata do capitão Frederick Wentworth, o Laconia, e do Laconia escrevera, sobre a influência do capitão, as únicas 2 cartas que seus pais receberam dele durante toda a sua ausência, ou melhor dizendo, as únicas 2 cartas desinteressadas. Todas as demais foram meros pedidos de dinheiro. Em ambas as cartas ele falara bem do capitão, mas mesmo assim estavam tão pouco acostumados a se importar com tais assuntos, tão desatentos e pouco curiosos em relação aos nomes dos homens e dos navios, que aquilo não provocara nenhuma impressão na época, e o fato de a senhora Musgrove ter subitamente naquele mesmo dia se lembrado de que o nome de Wentworth estava ligado ao filho, parecia uma daquelas extraordinárias façanhas intelectuais que às vezes acontecem. Fora ela procurar as cartas e descobrira que tudo acontecera como supunha, e a releitura daquelas cartas, depois de um intervalo tão longo, tendo seu pobre filho partido para sempre e todos os seus defeitos sido esquecidos, afetara demais o seu ânimo e a lançara numa prostração maior do que a sentira ao ser informada de sua morte. Em menor grau, o Sr. Musgrove também foi afetado, e quando chegaram ao chalé, estavam evidentemente precisando, primeiro, ser ouvidos,
mais uma vez sobre o assunto e, segundo, de todo o reconforto que uma alegre companhia podia proporcionar-lhes. Ouvi-los falar tanto do capitão Wentworth, repetindo tantas vezes o nome dele, escrutando os anos passados e, enfim, afirmando que poderia ser, que provavelmente era o mesmíssimo capitão Wentworth, que se lembravam de ter encontrado uma ou duas vezes depois de voltarem de Clifton, um rapaz finíssimo, mas não sabiam dizer se isso fora 7 ou 8 anos atrás. Tudo isso era uma espécie de teste para os nervos de Anne. Ela refletiu, porém, que aquela era uma prova a que teria de se habituar. Uma vez que ele estava realmente sendo esperado no lugar, tinha de aprender a ser insensível sobre tais assuntos. E não só se revelou que ele era aguardado e para breve, mas também que os Musgrove, em sua calorosa gratidão pela bondade que demonstrara pelo pobre Deck e em seu altíssimo respeito pelo seu caráter, atestado pelo fato de o pobre Deck ter passado 6 meses sob seus cuidados e ter mencionado seu nome em termos muito elogiosos, embora não perfeitamente ortografados, como um sujeito muito decente, só que muito durão com o diretor. Tinham a intenção de se apresentar a ele e travar relações com ele, tão logo tivessem notícia de sua chegada. Tal decisão ajudou a tornar mais consoladora aquela noite.